E eu gostaria que você ficasse muito atento agora à tela, a fim de que a gente possa pensar juntos as chamadas competências e habilidades do Enem. Queria que você acompanhasse esse PDF que nós estamos expondo na tela, com o objetivo de que a gente possa ler juntos e pensar juntos essa arquitetura do Exame Nacional do Ensino Médio. A competência 1 e a habilidade 1, que tem a ver com compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Perceba que o recorte, a transversalidade didático-pedagógica do Enem tem interesse em perceber se o aluno consegue avaliar, analisar o seu mundo a partir das identidades culturais. Determinados ramos de pesquisa, principalmente os ramos de pesquisa no imaginário popular, fizeram com que se percebesse com muita clareza que o mais interessante no processo histórico não era propriamente o fato, a causa, a consequência, a deliberação, mas os elementos abstratos, subjetivos, que movem as deliberações dos estados nacionais, dos governantes, dos agentes históricos, dos agentes sociais, dos movimentos, das estruturas de poder que eram montados. Mais interessante era perceber a cultura que permeava determinado comportamento individual e coletivo. Por isso, o interesse em perceber as identidades culturais, delinear, esquadrinhar, analisar de que modo a identidade cultural tua, minha, nossa, determina a nossa forma de se relacionar com os modos de produção, com os meios de produção, com o mundo do trabalho, com a política, com a economia, com a religião. Então, a cultura é que está na base desse fenômeno, desse processo. E a habilidade número 1 diz que devemos interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos de cultura. Eu não vou conseguir analisar esse construto cultural sem que eu possa me debruçar sobre vestígios, documentos, alfarrápios, dados, informações concretas, sejam elas oficiais ou não, usando aqui a perspectiva da nova história, a quarta concepção historiográfica, que versa sobre a necessidade não só da interdisciplinaridade, mas também de você, como historiador, como pesquisador, como aluno, como estudioso, você recolher todas as fontes possíveis e imaginárias sobre um determinado fato histórico, sobre uma determinada perspectiva, nesse caso, perspectiva cultural. Nós precisamos de fundamentos do como essa cultura foi escrita, registrada, espelhada, materializada. Por isso a valorização de monumentos, por isso a valorização de museus, por isso a análise em torno de pinturas, esculturas, arquiteturas, objetos em geral. A cultura, ela se manifesta através dessa instrumentação. Por isso mesmo, são fontes documentais plausíveis e indispensáveis ao entendimento dos aspectos de cultura. Por isso que no material a gente escreveu para você assim: os processos históricos, compreendendo a habilidade, os processos históricos não são aleatórios, ao mesmo tempo causais e efetivos, de causa e efeito. Cada fato resguarda em si um potencial de formulação de conteúdos que atravessam as sociedades, delimitam políticas, sejam provocados pelas demandas da economia ou por incursões filosóficas de vulto. Nesse sentido, as fontes, vestígios e registros produzidos no tempo e no espaço por determinados povos tornam-se instrumentos de aquisição de saberes relativos aos mesmos, bem como elementos para a compreensão de quais são e como foram produzidas as identidades ou culturas identitárias. Essa é a essência dessa habilidade de número 1. Então,
nós precisamos compreender esse recorte do Enem. O aluno, antes, nas provas efetivamente tradicionais, chegava para a gente e perguntava assim: ô professor Newton Souza, vulgo Pibori, me diga aí quais são os temas que podem cair no vestibular A, no vestibular B. E nós tínhamos os nossos palpites sobre o que poderia cair. No caso do Enem não é assim, porque o que cai no Enem é a cidadania, o que cai no Enem é a questão de gênero, o que cai no Enem é a questão racial, o que cai no Enem é a ética, o que cai no Enem é o exercício da política, o que cai no Enem é a ação do Estado Nacional, o que cai no Enem são os movimentos, o que cai no Enem é o aspecto cultural, o que cai no Enem é a perspectiva da visão de mundo, da visão religiosa. Então, você percebe a diferença aí. E você pensa assim: ah, caiu no Enem Segunda Guerra Mundial. Não, a moldura da questão é de Segunda Guerra Mundial, porém, o que está ali sendo analisado é o papel da mulher dentro da perspectiva da Segunda Guerra Mundial. Esse é o tema, não é a Segunda Guerra Mundial em si. Então, há uma inversão e há uma inovação no que tange a valorização da transversalidade temática e convivendo com a interdisciplinaridade. Entender isso é entender a alma do Enem. E eu preciso que você, aluno, aluna, meus queridos e amados estudiosos, estudantes, aprendizes, eu preciso que você assimile essa perspectiva com muita clareza, porque isso vai te ajudar a resolver as questões. Vamos à análise agora da habilidade número 2, que é enfocada por esse Enem em fascículo, nessa parceria do Enem com o Sobral. Olha só, a habilidade 2 diz: analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. O que a gente precisa entender, compreender essa habilidade? As identidades culturais, na medida de sua produção através da ação humana, material ou imaterial, manifestam-se através das ações humanas conforme o caráter civilizatório desenvolvido, a ponto de elaborar uma memória própria, repassada pela tradição oral ou escrita, resguardada por meio de documentos, imagens, expressões artísticas, monumentos e objetos de uso, cujos conteúdos mantêm-se mediante a memória que carregam, tal como se achassem impregnados, cada qual com uma representação fragmentada do passado. Por isso, cada objeto, cada monumento, por isso, cada vestimenta, por isso, cada música, por isso, cada poesia, por isso, cada repente, por isso, cada cordel, por isso, cada registro é importante para perceber a perenidade, a propagação da memória, a herança da memória passada de geração em geração, mantida, preservada ou não, residual ou não do passado até os nossos dias. Essa é a habilidade de número 2, que a gente exemplifica através dos exercícios de fixação. Mas a gente vai ter um olhar para os exercícios propostos hoje. E a habilidade número 3 diz assim: analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Então, como é que essa memória é produzida? Compreendendo essa habilidade, nós diríamos, na medida da existência de uma cultura identitária e da formação de uma memória histórica, compreende-se que as manifestações culturais são uma forma de expressão de linguagem. Uma linguagem por meio da qual se decodificam os comportamentos sociais, econômicos, políticos, ideológicos ou religiosos. As manifestações culturais são um reflexo desse fenômeno de delimitação de identidade e de memória, consolidando o modo como as sociedades se estruturam no tempo e no espaço. As sociedades, elas constroem seus edifícios ideológicos, imateriais, e isso se dá através da produção de memória. A produção de memória ajuda a sustentar os processos culturais.
A produção de memória ajuda a fazer com que o indivíduo não seja alguém estanque, que caiu de paraquedas no tempo. Não, ele tem um passado. E esse passado determinou a sua existência, como determina a forma como ele vai se comportar e se relacionar com as pessoas em sociedade, com as leis, com o governo, enfim. É isso que precisa ser compreendido na habilidade número 3. Então, pensando que a competência número 1 abarca a habilidade número 1, 2 e 3, e pensando nas palavras-chave, memória, cultura, produção de memória, manifestação da cultura, construção da cultura e fontes documentais, nós vamos resolver aqui com você algumas questões importantes a partir dos exercícios propostos. Então, eu gostaria de pedir que a gente se posicionasse na página de número 5. Na página de número 5, nós vamos ver aí os exercícios propostos. E logo vamos encarar a primeiríssima questão. A primeira questão diz assim: o gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista. Veja bem, o enunciado da questão, o comando da questão já está dizendo que há uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista. Eu gostaria de propor a você, da gente fazer aqui algumas breves anotações. Queria que você me acompanhasse em relação a essa questão de número 1 e a gente pudesse aqui juntos pensar algumas ideias. Primeira ideia, a gente tem que pensar em relação à mentalidade iluminista. Você não pode olhar para Napoleão Bonaparte e não se recordar que ele é filho do iluminismo e que ele é apoiado pela alta burguesia, também iluminista. Aquela alta burguesia que viveu a Revolução Francesa e que viveu a Revolução Francesa detonando com as bases do trono e do altar. O trono, na perspectiva dos governos absolutistas, e o altar, na medida em que eles questionavam as verdades dogmáticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Significa dizer que essa mentalidade iluminista, ela é laicizante, laica. Mas o que isso quer dizer? Ela se propõe a se separar, a romper com a influência da Igreja Católica sobre os governos, sobre a política. Então, a laicização do Estado, diríamos do Estado, e não só do Estado, e da educação. Ah, da educação também? Sim, porque esse mesmo Napoleão, ele é o autor, e dizem os historiadores e analistas que foi a maior realização dele, ele é o autor do chamado Código Civil Napoleônico. E nesse Código Civil, ele vai chancelar exatamente essa premissa, essa perspectiva de que a igreja não deve ter poder, influência sobre o governo, sobre o Estado. A imagem que você vê é a imagem de Napoleão, que acabou de se autocoroar. E ele próprio vai coroar a sua amada. Não é apenas um ato romântico de representação pública. Você está diante de uma afronta. Você está diante da condição em que ele não se sujeita mais à mentalidade católica. De alguma forma, ele está rompendo com uma tradição. Há uma ruptura com uma tradição do passado, que era a coroação dos reis feita a partir das mãos abençoadas do Papa, representante de Deus na Terra, visualizado como um novo Pedro no mundo,
de acordo com a mentalidade católica e a crença católica, a ruptura com essa tradição, a ruptura com essa memória. De certo modo, a ruptura com essa cultura eminentemente mística e sobrenatural do passado e que vem do século IX, ele rompe com isso. Então, é muito forte. Essa imagem é muito forte. E veja que ela é colocada pelo Enem porque ela permite motivar o aluno a pensar nas competências e habilidades que nós abordamos, na competência 1 e habilidades que nós abordamos. Então, essas anotações complementares, eu gostaria que você também tomasse nota, você também aí ficasse atento para que a gente possa pensar a questão com mais assertividade. Então, eu gostaria aqui de olhar novamente a questão e ler novamente o enunciado. O gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista. Porque aquela monarquia absolutista era clericalista. Porque aquela monarquia absolutista era de antigo regime. Porque aquela monarquia absolutista era mercantilista. Porque aquela monarquia absolutista era uma monarquia de sociedade estamental. Há um rompimento. O Império Napoleônico é outra coisa, impregnada de iluminismo. E aí ele diz assim: o gesto representado no quadro simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista por, item A, reduzir a autoridade do clero. Eu sei que você já vai querer marcar, mas a gente é prudente. Vamos ver o item B, instaurar a censura da imprensa. Toda vida que você ver um item que aborde algum tema que não esteja contemplado na pintura, você precisa entender que houve fuga do tema. Como é que eu posso falar de censura da imprensa se não há nenhum dado na imagem que me permita pensar nessa imprensa? Fugiu ao tema, você não vai marcar. O item C, controlar a organização judiciária. Outro tema que ele apresenta no item que não está no contexto, nem no texto visual. Judiciária. Onde é que está alguma estrutura que me permita falar de juízes? D, suspender as pensões da nobreza. Bom, o que eu estou vendo ali, pela própria roupagem, são muito mais sacerdotes do que propriamente nobreza. E o item é desrespeitar a propriedade privada. Como é que eu posso ter dimensão de propriedade privada numa imagem como essa? Uma questão tranquila, uma questão que realmente está radicada no item A de aprovação pelo FB. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar nas anotações, na abordagem que nós fizemos para concluir que o item A realmente é o item que deve ser marcado. Essa imagem, ela já foi usada por vários vestibulares e a gente sabe muito bem que imagens o Enem usa bastante para poder também avaliar até que ponto o aluno tem leitura de imagem, de documento, de ilustração, de figura. Então é importante você também sempre aprender a exercitar essa análise. Vamos em frente. Vamos aqui para a questão de número 3. Questão número 3, eu presumo que a questão número 2, o nosso querido João Saraiva deve ter passeado com vocês por ela. Vamos para a questão de número 3. Diz o seguinte: a história não corresponde exatamente ao que foi realmente conservado na memória popular, mas àquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo. Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, estão envolvidos nesse processo. Eles estão envolvidos nesse processo, uma vez que eles contribuem conscientemente ou não para a criação. Eles contribuem. Demolição e reestruturação de imagens do passado, que pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública na qual o homem atua como ser político.
Então quer dizer o seguinte, o historiador não é um indivíduo passivo. O historiador não é um indivíduo neutro, como quer o positivismo. Veja que nessa terceira questão, nós podemos pensar aqui nas anotações, nós podemos dizer algumas coisas em nossas anotações sobre a questão de número 2, aliás, questão de número 3, e dizer o seguinte, anotar o seguinte, no positivismo de Augusto Comte, na chamada concepção historiográfica positivista de Augusto Comte, nós temos o mito da neutralidade do historiador. Mas nenhum historiador é neutro. Todo historiador é filho do seu tempo. Todo historiador sofre condicionamentos históricos. Todo historiador tem visão de mundo. Todo historiador tem opinião própria. Todo historiador tem uma formação, religiosa ou não. Todo historiador tem uma cultura que também lhe comprime, lhe determina a percepção. Então eu não posso, de maneira alguma, pensar como positivismo. Esse texto não é positivista, mas esse texto está vazado na concepção da história nova ou nova história, que vai dizer exatamente o seguinte, existe influência dos historiadores na sua produção historiográfica. A influência existe, porque esse historiador é filho do seu tempo. A história nova não esconde essa realidade. Por isso a história nova, ela vai se pautar por múltiplos documentos. Quando eu digo múltiplos documentos, eu estou dizendo exatamente o seguinte, eu estou dizendo que os múltiplos documentos são importantes para a história nova, porque na história positivista só era factível ou repositório de verdade o documento oficial. Mas quando você se debruça, por exemplo, sobre o plano Cohen, quando você se debruça sobre cartas de Nero dizendo que os cristãos queimaram Roma, quando você se debruça sobre jornais da Alemanha, que disseram que os poloneses é que bombardearam uma base de comunicação alemã, de fronteira. E você percebe que aquilo tudo era mentira, e aqueles documentos eram tidos como oficiais ou do governo, você percebe que eles não são repositórios de verdade. E você percebe que você precisa, sim, se munir das mais diversas fontes históricas e dos mais diversificados vestígios para poder se aproximar de uma verdade histórica. Porque a verdade histórica é uma aproximação. Então, eu posso dizer que há um relativismo da dita, aspas, verdade, a chamada verdade histórica. Porque não existe verdade histórica absoluta. Basta surgir um novo documento. Você tem que reescrever a história. E isso torna a história apaixonante, extremamente dinâmica. Você deve ter consciência disso. Essas anotações são para poder relembrar você outras temáticas que as questões resguardam e que é interessante a gente pensar numa aula como essa para enriquecer a nossa fala e para enriquecer os nossos exercícios. Por isso, voltando à questão, o enunciado diz assim: uma vez que a neutralidade é inalcançável na atividade mencionada, é tarefa do profissional envolvido. Qual é a tarefa do historiador? Já que eu sei que ele não é neutro, já que eu sei que ele é tendencioso em algum aspecto, em alguma análise, já que eu sei que ele pode depositar ali as suas crenças impregnadas, qual é a tarefa dele? Criticar as ideias dominantes? Se ele critica, ele tem que partir de um ponto, de um fundamento. E esse fundamento é ele próprio, suas crenças, sua visão de mundo. Então, nisso, não há neutralidade. Ele vai criticar as ideias dominantes. Seria essa a premissa? B, respeitar os interesses
sociais. Não, o papel dele agora, já que ele sabe que ele não é neutro, ele vai criticar as ideias ou ele vai respeitar os interesses sociais. Você vê como os dois itens, eles são extremos. C, defender os direitos das minorias. Então já sei. Já que ele não é neutro, ele tem o dever de defender os direitos das minorias. Isso faz parte do ativismo dele. Mas a tarefa dele é efetivamente essa. D, explicitar as escolhas realizadas. Na História Nova, nós não usamos a palavra crítica, no sentido de criticar, denunciando os aspectos negativos. Na História Nova, ou Nova História, nós usamos a palavra compreensão. Compreender os fatos. Compreender os fenômenos históricos. Então, olha só o item D. Explicitar as escolhas realizadas. Explicitar é citar explicando, é citar analisando, é citar descrevendo o porquê desses fenômenos históricos. É de alguma forma esquadrinhar, é de alguma forma desenhar, configurar, é de alguma forma descrever, explicitar as escolhas realizadas no tempo e no espaço. O item D me parece muito justo e muito plausível. O item E diz: satisfazer os financiadores de pesquisas. Você vê que foge ao texto, porque no texto ele fala de memória popular. Eu preciso explicar como é que essa memória se estruturou. Eu preciso esclarecer como é que isso aconteceu. Seria esse o papel, já que a neutralidade é inalcançável, o papel dele seria exatamente esse, o de explicitar as escolhas realizadas. Espero que tenha ficado claro para você essa terceira questão, porque é muito importante que a gente compreenda que esse texto, ele nos coloca na direção de uma tarefa do historiador, muito mais no sentido de compreender os processos de formação da memória e da cultura. Veja que tem a ver com essa habilidade número 2, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, porque o historiador está inserido como um elaborador também dessa memória. Vamos à questão de número 4. Você vê aí, muito colorido, muito bem ilustrado, Capitão América. E você vê aí o Hitler levando um grande soco, um jab do Capitão América. É quase um MMA em cartoon. Nós vamos ver aí que isso aí foi acessado em 27 de janeiro de 2012. E diz o seguinte: com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um supapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Eu gostaria que você pensasse comigo também algumas ideias, e a gente vai anotar novamente em relação a essa quarta questão. Queria que você anotasse comigo algumas ideias relativas à nossa Segunda Guerra Mundial, a chamada Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Você vê aí 6 anos de guerra, de setembro a setembro, e uma guerra que vai polarizar duas perspectivas ideológicas: democracias versus ditaduras. E essa ideia de democracias versus ditaduras, é interessante você verificar a contradição que houve em relação ao Brasil. Porque Getúlio Vargas é um ditador.
Aí você imagina Getúlio Vargas ditador combatendo ditaduras. Essa contradição vai ter um preço alto para Getúlio, porque ele vai acabar sendo deposto, você sabe muito bem. Assim que a Segunda Guerra Mundial termina, uma onda de redemocratização toma conta da Europa inteira e respinga no Brasil. Getúlio será deposto. Democracias versus ditaduras. E há também aí uma dicotomia. Vou usar outra palavra bem bonitinha. Dicotomia é exatamente essa duplicidade, esse choque de ideias, choque de ideologias. Vou usar uma outra palavrinha. Maniqueísmo. Vixe, Pibori. Maniqueísmo. Maniqueísmo, que é a ideia do bem versus o mal. E o bem são as democracias. E o mal são as ditaduras. Foi esse o processo ideológico que a mentalidade da Segunda Guerra Mundial ostentou. E foi isso que moveu muitos dos soldados em seus ideais. Eu não estou indo só para uma guerra. Eu estou indo combater o mal. Eu estou indo lutar pelo bem. Isso alimentou o ideal do soldado da Segunda Guerra Mundial, que vai se tornar herói da Segunda Guerra Mundial. Você vê que o mesmo não acontece com o soldado do Vietnã, que era mal visto pelo norte-americano, que era visto como drogado, que era visto como desnecessário, que era visto como marginal e que muitas vezes ficou sem emprego quando voltou da guerra do Vietnã. Os soldados do Vietnã sempre quiseram ter a mesma proeminência e a mesma celebração que se teve para com o soldado da Segunda Guerra Mundial, mas isso ele não vai conseguir. Por isso os Estados Unidos recorreu tanto ao cinema. E aí a gente vê o cinema, a gente vê os filmes, a gente vê as revistinhas, as revistas, os jornais, os panfletos, sendo usados como instrumentos ideológicos, como instrumentos de difusão ideológica. Então essa revista, o Gibi, apresentando o Capitão América, soqueando o Hitler, é uma forma de produção de aspecto de cultura. É uma forma de abordagem de geopolítica numa perspectiva do imaginário infantil, mas que também alcança muitos adultos. Eu conheço adultos que têm coleções de gibis. E a gente vê que o cinema ainda hoje, da Marvel, quando se fala dos Vingadores, você vê como isso atrai a opinião pública, como os cinemas lotam ainda hoje com essas representações feitas em desenho. Então, o enunciado da questão diz assim: a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? Então você vai precisar, nessa questão, apenas identificar contra o que o Capitão América está lutando. A Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial, se é o Hitler, a gente já sabe que não é a Primeira Guerra Mundial. O item B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, você já quer marcar o item B, não é? Mas vamos passear pela questão. C, o poder soviético. Não, Hitler não representa a União Soviética. Não é o Stalin que está aí. E aí o D diz o movimento comunista. Uma coisa precisa ficar clara para todo mundo. O nazismo não é comunista. Vamos lá fazer anotações importantes. O nazismo, ele se opõe ao comunismo. Você precisa entender isso. Você precisa entender que esse nazismo, ele é, na verdade, financiado pela burguesia. Ele é financiado pelos conservadores. Ele chega a ser apoiado pelos conservadores. O nazismo faz perseguição e assassinato dos comunistas nas câmaras de gás.
O nazismo não é de esquerda exatamente por isso. O nazismo, ele simplesmente, ele não faz, não realiza reforma agrária. Coisa que os comunistas realizariam. Então não é comunista, tá? Não é comunista. Não é comunista, porque o nazismo também não estatiza. O nazismo não estatiza. O nazismo também não estatiza. E o nazismo também, ele mantém o capital privado, a livre iniciativa. A livre iniciativa privada. Percebem? O nazismo, em alguns autores, se apresenta como uma terceira via, mas ele tem muito suporte capitalista e ele também visa a apropriação territorial, já que a Alemanha sempre se ressentiu, sempre se queixou de ter poucas colônias desde a Primeira Guerra Mundial, desde a partilha da África. Então, na verdade, esse totalitarismo nazista, como fascista, como franquista, como salazarista, eles são suportados, eles são bancados, eles são estruturados a partir do capital privado, a partir do capital burguês, porque essa mesma burguesia tinha um grande receio de que o comunismo viesse a destruir aquele mundo capitalista de pessoas que estavam desiludidas em face da crise de 1929. Então, isso precisa ficar claro para os nossos alunos, para os nossos estudos, para as nossas análises. É por isso que a maioria dos grandes historiadores, eles sempre situaram o nazismo, o fascismo, o franquismo e o salazarismo como extrema-direita e não esquerda. Portanto, vamos à continuidade. O item E diz o terrorismo internacional após o 11 de setembro. Você vê que a cronologia solapou o tempo, e o tempo é de Segunda Guerra Mundial. Portanto, você vai marcar o item B de bondade, que a gente tanto precisa nesse mundo. É o item a ser marcado nessa questão. Vamos então agora encerrar com a nossa última questão. Vamos encerrar aqui a nossa participação com uma última questão de análise que a gente possa desenvolver com vocês. Eu vou escolher aqui uma questão agora de maneira bem mais aleatória, para que a gente possa avaliar aspectos históricos de nossa análise. Isso aqui é o trabalho de filosofia do nosso querido João Saraiva, certo? Questão que a gente vai analisar aqui. Eu queria escolher essa questão de número 5. Questão de número 5. Olha só o que ela diz. No final do século XIX, as grandes sociedades carnavalescas alcançaram ampla popularidade entre os foliões cariocas. Tais sociedades cultivavam um pretensioso objetivo em relação à comemoração carnavalesca em si mesma. Com seus desfiles de carros enfeitados pelas principais ruas da cidade, pretendiam abolir o entrudo, brincadeira que consistia em jogar água nos foliões, e outras práticas difundidas entre a população desde os tempos coloniais, substituindo-os por formas de diversão que consideravam mais civilizadas, inspiradas nos carnavais de Veneza. Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das sociedades. O intrudo, na visão dos seus animados praticantes, poderia coexistir perfeitamente com os desfiles. Eu queria lembrar a você que durante a Idade Medieval, o carnaval, ou carne nada vale, era uma espécie de convergência de festas pagãs que a Igreja Católica não conseguiu destruir
ao longo da história, no processo de cristianização das mentalidades. Então eu gostaria que você lembrasse e recordasse desse aspecto. Em relação à questão de número 5, as nossas anotações vão girar em torno do seguinte. Primeiro, eu queria que você pensasse na idade medieval e pensasse nos carnavais como uma forma de controle social, como uma forma de apropriação cultural pagã, uma forma de apropriação cultural pagã para ser controlada pelos cristãos, convergindo em 4 dias de festa. Quer dizer, uma tradição e um processo de manifestação cultural que não pôde ser apagado, ele vai ser propagado no tempo, convergindo em 4 dias, mas agora sob controle da igreja, para que depois esse homem que brincou no carnaval pudesse vir a se arrepender na Semana Santa, pudesse vir a comungar, pudesse vir a fazer penitência. Então, foi uma forma de controle social. Mas a origem do carnaval, ela sempre foi uma origem popular, que sofreu ao longo do tempo um processo de elitização. Você está vendo exatamente isso acontecer na questão. A questão descreve que eles querem acabar com o intrudo, que era uma brincadeira popular, para introduzir comportamentos, digamos, mais aceitáveis, mais plausíveis do ponto de vista social. Então, você tem a chamada capitalização, a capitalização do carnaval. O carnaval vai virar uma espécie de produto. Gente, agora o carnaval é um produto. Um produto que emprega pessoas. Um produto a ser vendido nas avenidas. Um produto televisivo, midiático. A gente precisa ter essa visão de recorte, atravessando várias épocas, para compreender essa realidade. Então, essas anotações complementares que a gente faz é para você tomar ainda mais consciência do tema, para não ficar só na perspectiva técnica da questão. E também para que você possa tomar consciência da competência 1 e da habilidade envolvida numa questão como essa, que trata de memória, que trata de manifestação cultural, produzindo essa memória. Então vamos ao enunciado da questão. Manifestações culturais, como o carnaval, também têm sua própria história, sendo constantemente reinventadas ao longo do tempo. A atuação das grandes sociedades descrita no texto mostra que o carnaval representava um momento em que as distinções sociais eram deixadas de lado em nome da celebração. Você acha que a distinção social está sendo deixada de lado se estão reavaliando o intrudo, se estão com preconceito em relação a uma praxis, uma prática? B de bola. Aspirações cosmopolitas, cosmopolita aí tem o sentido de universais, da elite, impediam a realização da festa fora dos clubes. Me diga uma coisa, foi apresentada alguma regulamentação? Isso aqui pode no clube, isso aqui não pode no clube, isso aqui é no clube? Não. Então fugiu ao tema. C. Liberdades individuais eram extintas pelas regras das autoridades públicas. Também não está versando a respeito de uma questão de juízo, de juiz ou de aplicação de justiça. E o D de dado diz: tradições populares se transformavam em matéria de disputas sociais. Você percebe que há uma elite querendo desenvolver a exclusão de uma prática, e essa prática não é exclusa, porque ele diz assim, contudo ninguém parecia, tá aqui,
Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão. Não parecia disposto a abrir mão disso. Contudo, ninguém parecia disposto a abrir mão de suas diversões para assistir ao carnaval das sociedades. Portanto, gente, o item realmente a ser marcado é o D de dado. Porque o E fala de perseguições policiais. E isso é um equívoco, porque foge completamente ao enfoque, ao escopo do texto. Eu sou o professor Newton Souza, estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, capitaneado pelo nosso querido Sampaio, Davidson Sampaio, nosso supervisor direto, e também pelo nosso diretor de ensino, Marcelo Pena. Que